Bom, galera, vamos dar continuidade à aula de sangue e hoje nós vamos falar exclusivamente dos leucócitos, os chamados glóbulos brancos, as células de defesa do organismo, ok? E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente porque vocês receberam aí o material com as questões e eu coloquei aí uma parte, um texto complementar sobre os leucócitos, ok? E aí eu vou fazer hoje diferente, nós vamos fazer uma leitura e interpretação desse material que foi entregue aí para vocês. Então eu vou fazer aqui a leitura na íntegra e dar as explicações pertinentes, ok? Bom, para a gente dar um pouco uma mudada aí na dinâmica. Então, como eu falei para vocês, os leucócitos são as células de defesa do organismo, né? São células, diferentemente de hemácias e os demais elementos figurados, são células nucleadas, ou seja, são células que possuem DNA. Então, tal que em exames, por exemplo, que é feito quantificação ou identificação de DNA de pessoas, de suspeitos de um crime, por exemplo, a célula escolhida para fazer essa extração do DNA do indivíduo, quando é feita essa amostragem a partir do sangue, é retirada dos leucócitos, ok? Bom, então, a origem dos leucócitos é a mesma dos glóbulos vermelhos, produzido lá na medula óssea vermelha. Então, esse esquema aqui eu até expliquei um pouco sobre na aula passada. Então, lá na medula óssea vermelha, que vocês já sabem que ficam nos ossos, você tem lá as células tronco pluri ou multipotentes que originam os demais elementos figurados do sangue. E aí tem duas linhagens. Você tem aqui a linhagem linfóide, que é aquela, como eu expliquei para vocês, ela inicia na medula e termina no sistema linfático, nos linfonodos ou nos órgãos linfáticos. É o caso dos linfócitos, tanto T quanto B. E a linhagem mieloide, que é quem origina as hemácias, as plaquetas, os monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que são leucócitos, ok? Então, primeiramente, nós vamos falar desses daqui, dessa linhagem mieloide. Eles se dividem, aí os leucócitos, eles se dividem em granulosos e agranulosos. O que é isso, professor? É porque, ao observar esses leucócitos na microscopia óptica, em um esfregaço de sangue, você observa que tem leucócitos que apresentam o citoplasma cheio de grânulos. Ele é todo granulado. Ele pega ali o corante que você utilizou e ele fica bem granuladinho. Esses grânulos são aglomerados lisossomais, ok? São grânulos de lisossomos. Muito importante, por exemplo, para as células que praticam a fagocitose, ok? Então, os granulosos são três tipos: neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E os agranulosos, ou seja, os que não têm, ou têm pouca, ou não têm granulação, são os monócitos e os linfócitos, ok? Bom, em termos percentuais, o grupo de leucócitos mais encontrado no sangue são os neutrófilos, de 60% a 70%. Aqui está a figura de um neutrófilo, dá uma aumentadinha aqui, tá certo? Eles têm como característica, e isso é importante porque tem questões que trabalham com vocês, tem na lista isso, a identificação dessas células pela estrutura delas. Então eles têm núcleo trilobado, é um núcleo formado por três compartimentos que estão unidos, ok? Ele apresenta muitas granulações mais finas em comparação com outros. A principal função dos neutrófilos são as principais células fagocitárias do sangue,
ou seja, são eles que vão devorar os antígenos, e aí o papel importante desses grânulos para fazer essa digestão desses antígenos fagocitados, como por exemplo bactérias. E eles são dotados de grande mobilidade. O que é isso? Capacidade de sair do sangue e ir para um tecido, um processo chamado de diapedese, que é um dos processos mais bonitos dentro da biologia. Olha só aqui, ó. As células sanguíneas, os leucócitos, eles estão aqui percorrendo o vaso sanguíneo, ok? Então, na presença aqui de uma estrutura estranha que entra no corpo, por exemplo, uma farpa cheia de bactérias que fura aqui a pele do indivíduo, então a farpa e as bactérias aqui são identificadas como antígenos, e isso leva a um processo inflamatório, uma resposta imunológica. Uma resposta imunológica ele chama aqui de inata. Depois eu vou explicar isso na aula que a gente for falar de defesas corpóreas. Essa imunidade inata ela é aquela que a gente já nasce com ela, ok? Não é diferente da adquirida. Então, nós temos aqui no tecido conjuntivo, nós temos aquelas células que eu já expliquei para vocês, que são os mastócitos. São células também bem granuladas. Os mastócitos fazem parte do tecido conjuntivo e aí eles liberam a chamada histamina, que é uma vasodilatadora. Ou seja, essa histamina vai provocar isso aqui, ó, a vasodilatação desse vaso. Para que essa vasodilatação? Para facilitar a aglomeração aqui nessa região de leucócitos, porque eles vão desacelerar e se acumular aqui. E aí eles passam a fazer pressão nos outros, permitindo aí, graças também aqui uma série de sinalizações químicas, permite a passagem do neutrófilo ou de outras células de defesa para o tecido. Então, a passagem de leucócitos do sangue, atravessando a parede do vaso sanguíneo para o tecido, para atacar os antígenos, nós chamamos de diapedese. E ela está diretamente ligada à liberação de histamina, tá certo? Então é por isso que quando a gente tem um ferimento desse aqui, por exemplo, entrou uma farpa aqui, você percebe que ao redor daquele buraquinho fica avermelhadinho por causa da liberação de histamina, que ela é uma vasodilatadora, tá certo? E essa vasodilatação vai permitir com que as células de defesa saiam do sangue e entrem nos tecidos para combater. E aí começam a fagocitar essas bactérias aqui, nesse processo de fagocitose. Termina muitas vezes os próprios neutrófilos também morrendo, e esse resultado dessa batalha das substâncias e enzimas liberadas pelos neutrófilos, pelos monócitos que se transformam em macrófagos quando passam para o tecido, esse combate todo é ele que vai deixar restos, e esses restos aqui formam aí o famoso pus, que forma-se na sequência aí do processo inflamatório, ok? Então, esse processo de diapedese aí está ligado a essa nossa imunidade inata, uma capacidade que todo mundo tem de se combater, né, esses micro-organismos que adentram os tecidos, ok? Bom, então a diapedese ela pode acontecer em qualquer parte do corpo que seja infectado com um antígeno, e se essa parte do corpo passar vaso sanguíneo, esses leucócitos podem migrar para os tecidos, tudo bem? É claro que depois isso aqui tem que voltar ao normal, porque existem aí substâncias antihistamínicas que vão neutralizar a ação dessa histamina e o vaso volta ao seu calibre normal, tudo bem? Nós temos também os eosinófilos. Os eosinófilos, eles têm esse nome por se corarem com um corante eosina, que deixa os grânulos dele bem vermelhinhos. O núcleo dele já é bilobado, são duas porções.
A quantidade de eosinófilos é baixa, de 2 a 4%, mas eles são importantíssimos, por exemplo, para o combate a vermes. Eles atuam nas verminoses, ou seja, contra parasitas grandes como lombriga, como a tênia solitária. Pessoas com verminose, se contar o número de pessoas com verminose, se contar no exame de sangue o número de eosinófilos deles, dá uma aumentada. Assim como esse combate que eles fazem aos vermes é liberando enzimas, proteínas tóxicas, peróxidos que provocam, tem ação tóxica em cima desses vermes. E eles também atuam nos processos alérgicos, mediando e modulando o processo alérgico. Porque no processo alérgico há uma extensa liberação de histamina. Isso que a pessoa tem que ficar avermelhada quando está com alergia, por exemplo, na pele. E aí eles liberam enzimas como a histaminase, que vai decompor essa histamina. Então eles atuam aí diminuindo o processo alérgico. Pessoas com processos alérgicos, se também fizer a contagem de eosinófilos, ela aumenta nesse período. Tá bom? Bom, os basófilos são bem raros no sangue. O percentual deles é de 0,5% a 1%. Eles têm um núcleo grande e irregular e os grânulos deles são bem grandes também. Os basófilos, eles são responsáveis por liberar no sangue histamina, que é um vasodilatador, como eu já falei para vocês, e a heparina, que é um anticoagulante, ou seja, ele tem no sangue o papel dos mastócitos. Os mastócitos estão nos tecidos, no tecido conjuntivo, e no sangue nós temos os basófilos com praticamente o mesmo papel. Bom, são importantíssimos aí para dissolver aqueles coágulos que às vezes se formam pela ação das plaquetas no sangue. Os monócitos, já estamos aqui no grupo dos agranulosos. Então são células que já não têm, ou tem poucos grânulos ou não tem. Os monócitos têm de 3 a 8% no sangue. Eles têm um núcleo em forma de ferradura. E o papel dos monócitos é que, ao sofrer diapedese, eles geram o macrófago. Eles são precursores dos macrófagos que estão nos tecidos. Ou seja, eles vão ter aí papel e função fagocitária. Lembrando que vírus, por exemplo, como o vírus da dengue, vírus da zika, eles utilizam os monócitos para se multiplicarem. São as células-alvo do vírus da dengue. Bom, o segundo tipo de neutrófilo, de leucócito encontrado no sangue em maior quantidade são os linfócitos, de 20% aí a 30%. Ok? Então, eles também são agranulosos, porque tem praticamente nenhuma granulação, ou pouquíssima, e eles são facilmente distintos das outras células sanguíneas por ter um núcleo aí que ocupa quase que 80% do seu citoplasma. É um núcleo muito grande, ou seja, tem muito DNA, e esse DNA é perfeitamente compatível com a capacidade desse núcleo de produzir aí muitas proteínas, entre elas o caso dos anticorpos. E falando neles, existem dois tipos de linfócitos, os B e o T. Os B são as células, famosas células produtoras de anticorpos. Fique bem claro, muitas vezes quando a gente pergunta o que é um anticorpo, tem gente que pensa que anticorpo é uma célula que vai ali devorar, matar um antígeno, uma bactéria, um vírus. Na realidade, você já sabe que o anticorpo ele é uma proteína, ou seja, ele é formado por aminoácidos. Então, as proteínas elas são produzidas dentro das células. Quem são as células que produzem ele? Os linfócitos B. Beleza? Muita gente pensa que esse termo B vem de baço, mas não tem nada a ver. Esse B é porque esses linfócitos eles foram identificados a primeira vez em estudo com galinhas. Eles foram identificados dentro de um linfonodo de galinha chamado de Bursa de Fabrícios.
E aí ficaram conhecidos como linfócitos da bursa. E aí ficou linfócitos B para abreviar, ok? Então eles produzem essas células, essas proteínas aqui chamadas de anticorpos. Os anticorpos eles atuam contra os corpos. Os corpos o quê? Os corpos estranhos do corpo. Esses corpos estranhos nós chamamos de antígenos, ok? Então, nós temos aqui, você percebe aqui que essa cadeia de aminoácidos que forma os anticorpos tem uma regiãozinha aqui azul. Essa regiãozinha azul é uma região constante, ou seja, em todos os anticorpos essa sequência de aminoácidos aqui é a mesma, e o que vai variar é essa parte vermelha, que é a região variável. Isso aí é que vai, essa região aqui é a região de contato com o antígeno, de interação com o antígeno, e a região que sofre modificações, e isso aí gera a especificidade que os anticorpos têm naquele mesmo sistema que eu já comentei para vocês, o sistema chave fechadora, ou seja, para cada anticorpo, para cada antígeno tem um anticorpo específico, para cada vírus tem um anticorpo específico, tá certo? Bom, e aí depois nós vamos detalhar mais esses anticorpos na aula de defesas corpóreas, mas nós temos grupos de anticorpos, lembrando que os anticorpos pertencem ao grupo das chamadas imunoglobulinas, por isso que elas são identificadas aqui com esse IG. Aí tem as IgM, IgE, IgA, IgG. Agora está falando muito da IgM e IgG agora no coronavírus. Esse teste rápido para o coronavírus é para a identificação desses dois grupos de anticorpos aqui, o IgM e o IgG. O IgM ele é produzido logo no início da infecção, porque ele é uma molécula de resposta mais rápida, porém ele não é produzido em grande quantidade, por ser uma molécula muito grande. Já as IgG são moléculas mais simples, em compensação, né, demoram um pouquinho mais a ser produzidas, mas em compensação são produzidas em grandes quantidades, tá certo? As respostas virais estão muito ligadas a esses dois tipos de imunoglobulinas, as IgMs e as IgG. Bom, esses anticorpos eles podem se deslocar no sangue, no próprio plasma sanguíneo, ou aderido a essas células, os linfócitos B. Só que os linfócitos B, eles não têm esses anticorpos já prontinhos, específicos para cada situação, não. Eles dependem de uma comunicação que é passada para eles através de sinais químicos por outras células, como eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, para que eles possam identificar aquele antígeno e passe a produzir um anticorpo específico para ele. Isso aí leva dias, semanas, ok? Então, para ter essa resposta para se adquirir um anticorpo específico para cada tipo de doença. E uma vez que eles se diferenciam e se multiplicam por mitoses, ok? Essa diferenciação ocorre no sistema linfático, principalmente nos linfonodos, nos gânglios linfáticos, que algumas vezes a gente sente esses linfonodos, as chamadas ínguas, ficam inchadas e às vezes doloridas. A gente sente muito aqui as amígdalas, né? Ficam doloridinhas, você toca assim, elas estão doloridinhas, é porque ali está tendo multiplicação de linfócitos, linfócitos B, linfócitos T, ok? Então, uma vez que ele se diferencia, ele origina duas populações de células, os plasmócitos e as células B de memória. Os plasmócitos, vocês já conhecem eles porque eles sofrem de AP10, eles ficam nos tecidos, gerando aí a nossa capacidade de destruir aqueles antígenos, ou seja, eles são os soldados que vão combater os antígenos, porque esses anticorpos vão atuar ou
inativando os antígenos ou sinalizando ele para outras células possam fagocitá-lo, ok? Então, esses plasmócitos são os linfócitos B, uma vez diferenciados, que vão combater o antígeno. E outra população de células formada são as células B de memória. Essas vão ficar circulando no seu sangue eternamente, gerando o que nós chamamos de imunidade. Vocês sabem que tem muitas doenças que são reconhecidas por a gente só ter ela uma vez. Por exemplo, catapora. A maioria das vezes você só tem uma vez. Por quê? Porque uma vez que você tem um contato com o vírus, você gera essas células B de memória que vão ficar circulando no seu sangue com esses anticorpos aderidos ou soltos no plasma sanguíneo. E aí, quando você entra em contato de novo com esse patógeno, você já está ali prontamente, já tem a arma certa para combatê-lo. E aí você diz que está com uma imunidade. É nisso aqui, nesse esquema que se baseia, por exemplo, as vacinas, tá certo? Nós vamos também falar mais de vacinas numa segunda aula, mas as vacinas, elas são uma forma de imunização ativa, onde você recebe o antígeno para poder gerar essas células de memória, ok? Já os soros, você não recebe o antígeno, você recebe esses anticorpos aqui, já prontinhos para agir, tá certo? E aí é o que nós chamamos de imunização passiva. Qual é a vantagem do soro? Que ele atua rapidamente, ele já está com anticorpos pronto para agir. Por exemplo, você foi picado por uma cobra, já está ali prontinho para agir e neutralizar aquela toxina. Já as vacinas têm ações profiláticas. Você vai ter que tomar um antígeno, vai levar dias, às vezes até um mês ou mais para você gerar os anticorpos para aquela doença. Então a vacina ela é preventiva, o soro é terapêutico para tratamento. A vacina tem ação lenta, porém duradoura, e o soro tem ação rápida, mas logo se perde, ok? Então tem situações que é necessária a vacina, tem situações que é necessário o soro. Na aula de defesas corpóreas nós vamos frisar isso aí e esclarecer ainda mais. Bom, falando dos linfócitos B, nós temos também os linfócitos T. Os linfócitos T, eles têm esse T realmente ligado a um órgão do sistema linfático, não é o baço, é o timo, que é o local de diferenciação deles. Bom, o timo ele fica aqui debaixo do externo, só que na gente ele regride muito ao tamanho de um linfonodo. Praticamente ele perde aquela característica de um órgão, propriamente dito, mas fica ali um pouquinho dele, tá certo? À medida, quando a gente está mais novo, o timo ele é maior. Então esses linfócitos T recebem essa denominação porque é nesse órgão que ele se diferencia, o chamado timo, tá bom? Bom, existem os chamados 3 tipos de linfócitos T: os citotóxicos, os auxiliares e os supressores, tá certo? Esses linfócitos T citotóxicos, eles são aqueles que vão combater células infectadas que estão, por exemplo, infectadas com vírus. Eles podem ser chamados de linfócitos T citotóxicos, ou linfócitos CD8+, ou células killer, células assassinas. Por quê? Porque são células que destroem outras células infectadas. Tá bom? Já os linfócitos auxiliares são chamados de CD4+, ou célula helper. Ou seja, são essas células, elas vão sinalizar esses linfócitos B a produzir o anticorpo correto. Eles atuam como intermediários na resposta imunológica, tá bom? Então você percebe aí que os linfócitos T eles são mais ou menos os generais do exército do sistema imunológico, onde os soldados são os linfócitos B, os linfócitos
citotóxicos também são considerados soldados. E os generais são aqueles que comandam essa resposta, que é o caso, por exemplo, dos auxiliares e os supressores. Porque os supressores, eles que vão, como o próprio nome diz, eles vão suprimir a resposta imunológica. Professor, mas como é que pode suprimir a resposta imunológica? É quando aquela infecção já está debelada, vencida. Então é necessário que o sistema ele dê uma diminuída. Por quê? Porque ele é uma arma poderosa, só que o sistema imunológico, ele atuando de forma exacerbada, ele pode trazer prejuízos para o indivíduo, tá certo? Então eles vão regular a resposta imunológica. Então são uma espécie de generais. Então nós temos os supressores, os auxiliares e os citotóxicos. O HIV, por exemplo, ele é reconhecido por ter como célula-alvo esse aqui, o auxiliar, o CD4. Então ele está diretamente ligado às informações que são passadas para o B para gerar os anticorpos. Por isso que o indivíduo, com a morte dessas células aqui, ele perde a capacidade de gerar os anticorpos corretos para combater uma infecção. E aí ele fica aberto às infecções oportunistas, que vai terminar matando em caso de não ocorrer um tratamento. Beleza? Bom, falando um pouquinho mais sobre esses linfócitos TCD4 e esses TCD8, nós temos aqui um esquema que explica bem a ação deles e de outras células. Olha só. Aqui nós temos um macrófago. O macrófago ele é uma célula fagocitária lá dos tecidos, vem dos monócitos. Então o macrófago ele está ali fagocitando o que tiver de estranho, tá certo? E ao mesmo tempo que ele faz a fagocitose, ele sinaliza as demais células do sistema imunológico. Ele é o que nós chamamos de célula apresentadora de antígeno. Ou seja, aqui ele está fazendo uma sinapse. A gente fala só em sinapse de neurônio, mas tem as sinapses celulares, ou seja, interações entre as células, onde ele está apresentando aqui um pedaço desse antígeno para uma célula do sistema de linfócito, o linfócito T auxiliar, o CD4, a célula-alvo do HIV, certo? E aí essa estimulação é feita por sinalização química. Existem aqui essas comunicações feitas através dessas substâncias chamadas de interleucina, que tem vários grupos dela. Bom, um detalhe é que essas informações, uma vez que chegam a nível molecular para os linfócitos TCD4, eles vão fazer sinalizações sinapse com outros grupos de células. Aqui à direita ele está fazendo uma sinalização, passando informações que vão chegar até o núcleo dessa célula aqui, o linfócito B, para que estimule ele a ativar os genes que vão produzir aquele anticorpo correto. E ao mesmo tempo também está sinalizando aqui um linfócito T citotóxico, matador, killer. Por quê? Porque muitas infecções só os macrófagos e neutrófagos não conseguem vencer sozinhos. Então é necessária a participação também das células específicas, da imunidade específica, que é aquela que envolve os anticorpos e os linfócitos T também. Então, essas células, uma vez que elas recebem essas informações, elas vão ajudar as células fagocitárias nesse combate. Como é que elas ajudam? Os linfócitos B ajudam produzindo anticorpos, soltando aqui, disparando armas de anticorpos. E os linfócitos T vão atingir e matar aquelas células infectadas. Tá certo? Porque se você mata aquelas células que estão infectadas, você termina eliminando ali o parasita também em questão. Tá bom? Então aqui nós temos dois campos de atuação dos linfócitos B através de anticorpos e os linfócitos T, CD8, os citotóxicos, destruindo células infectadas, provocando a lise celular delas, ou substâncias chamadas de perforinas, que perfuram e provocam a lise celular. Ok? Então esse é um tipo aqui de resposta imunológica, só que específica. Nós temos as respostas
imunológicas específicas e as inespecíficas. É o caso, por exemplo, aqui dos macrófagos e neutrófilos. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui são algumas informações que eu tinha para passar para vocês sobre os leucócitos. Na próxima aula nós vamos falar do sistema imunológico, das defesas corpóreas e falar novamente e aprofundando esse conteúdo de leucócitos, tá certo? Falando do sistema imunológico como um todo. Então, um grande abraço e até a próxima!